Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 30 de março de 2021. Então, o que nós vemos claramente é que a gente teve a passagem da frente aí entre os dias 26 e 28, e essa passagem da frente trouxe aqui chuvas mais localizadas na região sul do país, Um pouco dessa chuva também conseguiu avançar aqui mais próximo à costa do sudeste do país, pegando bem aqui a região de São Paulo, e com isso trouxe essas chuvas, mas nada tão significativo a ponto de mudar o estado atual, por exemplo, das bacias na região sul e, por exemplo, a bacia do Paranapanema, que fica entre o Paraná e São Paulo. Essa região mais central do país, a gente teve dois fatores importantes que influenciaram. O primeiro, o tempo ficou mais seco devido à formação daquele sistema de alta pressão. E segundo, a própria sazonalidade que nós estamos tendo agora essa época do ano, saindo do verão, onde essa região apresenta um total pluviométrico bem mais elevado, tem chuvas mais significativas, e nós estamos caminhando agora pela própria sazonalidade para o inverno. Então a gente está passando por esse período de outono e essa região começa a secar bem. E no mais, aqui na região centro-norte do país, apresentando aquele padrão típico que nós estamos vendo aí nos últimos dias, com as chuvas mais localizadas aqui, principalmente na costa norte do Nordeste, devido à atuação da zona de convergência intertropical Azi-City, como também aqui um pouco ainda sobre a região da Amazônia brasileira. Então esse padrão é o que está se mantendo, e nós já vemos um padrão clássico aí de início de período seco. Região mais central do país mais seca, e as chuvas se concentrando aqui na região centro-norte do país, também como na região sul aqui do país, ok? Observando bem agora o que o modelo Cosmo do INMET está prevendo para os próximos 7 dias, nós vemos aqui que toda essa região mais do centro-sul do país deve continuar apresentando um tempo seco bem definido ao longo dos próximos dias. Isso devido principalmente às frentes que estão avançando, mas elas não estão avançando de forma continental, mas dentro do continente. Elas avançam, e como elas têm uma componente maior de oeste para leste, uma componente zonal maior, o que é que está acontecendo? Essas frentes elas estão avançando pelo Oceano Atlântico, estão trazendo bastante chuva sobre o Oceano Atlântico, e uma parte dessa frente ainda consegue interagir aqui na costa entre a região sul e a região sudeste do país. Com isso, essa porção mais central aí, centro-sul do país, apresentando um tempo bem mais seco, principalmente devido ao avanço dessas frentes que estão mais localizadas sobre o Oceano Atlântico. E olhando a porção mais centro-norte do país, nós estamos tendo a manutenção naquele padrão que temos observado nos últimos dias, com a chuva mais concentradas, pegando principalmente aí desde o Ceará até a região da Amazônia, ok? E observando lá na frente a previsão lá do dia 6, nós vemos que já não existe mais uma alta pressão, que seria de bloqueio, que possa impedir aí o avanço de alguma frente sobre o país. Porém, a gente vê que a gente tem uma umidade relativa significativa mais para o interior do continente, e não deve aí trazer chuvas, por exemplo, nos próximos dias, a partir do dia 6, para a região sul. As chuvas devem ficar mais localizadas entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e os estados aí do centro-oeste, e também os estados da região norte do país. Claro que ali na região nordeste a gente continua tendo chuva entre o Maranhão, Ceará, e em alguns momentos chegando a atingir aí parte do Rio Grande do Norte e a costa leste do Nordeste. Também não tivemos grandes mudanças significativas no padrão, até porque já está começando a ter um padrão de comportamento
mais previsível, né, a partir agora desse início do outono e do inverno. Vemos que tem um avanço aqui de alguns sistemas frontais sobre a região sul, porém eles acabam passando mais de forma não continental, né, sobre mais o Oceano Atlântico. E com isso a gente tem uma interação de chuvas, porém essas chuvas ficam restritas mais aqui à costa, entre a região sul e sudeste do país. E olhando a altura geopotencial, nessa parte aqui mais central, né, nós não vemos claramente a atuação, por exemplo, de algum geopotencial acima de 5.590, né, ou 5.900 em alguns outros modelos. Então isso indica que não devemos ter aí, por exemplo, nenhum sistema de alta pressão atuando em médios níveis ou a possibilidade de formação de algum bloqueio atmosférico nos próximos 15 dias. Então essa primeira quinzena do mês de abril devemos ter aí um padrão de normalidade para essa época do ano, sem formação de altas pressões na região mais central. Observando agora o que o modelo GFS está mostrando, né, no acumulado de chuvas, nós vemos que toda essa porção aqui, mais da região centro-sul do país, deve apresentar um tempo seco nos próximos 15 dias. Tem sim a formação de alguma chuva, mas essa chuva ela não é tão significativa. Ou, por exemplo, o que acontece lá a partir do dia 14, dia 15, é que a frente acaba passando, trazendo uma chuva para a região sul, porém a frente ela passa muito rápido. E ela fica trazendo aqui, formando mais chuvas sobre o Oceano Atlântico do que em si sobre o continente. Porém, ela consegue avançar, atuar aqui sobre a região de Minas Gerais e parte do Nordeste e consegue trazer, né, e ajudar na formação de convecção e de chuvas, por exemplo, na região norte do país, na região Nordeste e ali também, principalmente na região do Mato Piba, que fica entre o Maranhão, Piauí, Tocantins e a Bahia. E olhando agora a questão da temperatura, né, a anomalia de temperatura, nós vemos que nesse primeiro início aqui, nós temos uma anomalia de temperatura alta, né, mais quente que o normal, mais nessa porção centro-norte do país, pegando ali parte da região sudeste. E aqui na região sul do país, né, nesse primeiro momento, dos próximos 15 dias, nós devemos ter aí a atuação de uma massa de ar mais fria, então a temperatura deve ficar realmente mais baixa. Depois, volta a ficar a aquecer todo o país, a maior parte pelo menos do país, e na região sul a gente tem aí uma mudança entre quente e frio. Lá para o dia 10 entra uma massa de ar bem quente aí na região sul, avança para a região sudeste, em contrapartida, né, como ela tem o avanço também de uma frente, atrás da frente fria, né, na retaguarda da frente fria, geralmente entra uma massa de ar bem mais fria. Então, no início você tem um aquecimento pela aproximação dessa frente, depois da passagem da frente esfria bem na região sul do país. E a gente deve ter aí essa questão de modificação dessas temperaturas ao longo dos próximos dias e ficar de olho, porque momentos que teremos uma massa de ar bem mais quente atuando e momentos que teremos uma massa de ar frio atuando. Isso principalmente na região sul, claro que isso acaba avançando também para a região sudeste e parte da região centro-oeste. E a região norte e nordeste não deve ter tantas variações de temperatura. Em alguns momentos realmente fica mais aquecido, mas esperar que tenha um frio muito, assim, onda de frio muito grande, por enquanto as previsões não mostram. Observando agora a questão do armazenamento de água no solo, a gente vê que toda essa porção aqui mais central do país realmente começam a apresentar uma diminuição de água no solo, mostrando que nós estamos caminhando por um período seco bem definido. O período seco já começou, na minha opinião, sim, nessa porção mais central do país. Porém, ainda não está sendo anunciado oficialmente, mas a gente já começa a ver que o armazenamento de água no solo cai cada vez mais e mais, e a tendência é essa continuar. Até porque as frentes que vão entrar, né, a partir agora aí do dia 10, aproximadamente de abril, elas devem trazer uma chuva mais localizada na região sul do país, porém não vai ser nada tão significativo porque vai passar muito rapidamente. A porção aqui mais central do país vai ter uma chuva também acontecendo, mas nada tão significativo a ponto de elevar os armazenamentos, até porque essas chuvas que ocorrem já não são tão fortes como uma chuva comparada no verão. E aqui a região mais centro-norte do país
deve continuar apresentando chuvas significativas, principalmente pela atuação das ICIT aí no leste da Amazônia e sobre o oeste da região nordeste do país. Então, o que nós vemos claramente é que reservatório aqui, o quadrilátero dos reservatórios, apresentando diminuição das vazões do armazenamento de água no solo devido à redução das chuvas nos próximos dias. As bacias do Xingu e Tocantins estão apresentando essa redução das chuvas, porém ainda elas estão se mantendo, né, devido ao que aconteceu no passado, já que são bacias grandes, então a inércia também é muito grande. Então chove muito, aumenta gradativamente, mas também quando começa a cair, cai gradativamente, nada de dar uma queda muito forte. Região sul deve apresentar diminuição das vazões nos próximos dias, porque tem uma chuva ocorrendo, mas o tempo seco já retornou na região, até porque essas chuvas que ocorreram já não estão ajudando muito o sistema lá. E o Madeira ainda está apresentando chuvas expressivas sobre ali o norte, centro-norte da Bolívia. Essas águas vão chegar na região de Girão e Santo Antônio. A gente ainda vê um aumento meio que leve, mas bem fraco das vazões. Porém, o estado de manutenção das vazões elas devem se manter ao longo dos próximos dias. Ainda não saiu as informações do modelo GEF, né, que ficava aqui nesse lado. Porém, o que a gente vê aqui é que o SMWF mostra essa região mais centro-sul do país bem seca. As frentes elas avançam, trazem chuvas aqui mais na forma próxima ao litoral, não pegam bem as bacias da região sudeste, por exemplo, e aqui a região mais centro-norte do país deve apresentar uma maior concentração de chuvas, né? E volta aqui a ter chuvas ocasionadas na costa leste e também aqui sobre o Rio Grande do Norte. E olhando o que o ETA 40 está prevendo, nós vemos que ele tem um padrão semelhante do modelo SMWF, com as chuvas aqui, porém na região nordeste ele mostra um padrão bem seco atuando ao contrário aqui do SMWF. E o restante mostra um padrão bem semelhante. Qual é o destaque aqui entre esses modelos? O GEFS eles têm a tendência também de ficar mais parecido com o SMWF. Então, na atualização do GEFS, provavelmente nós teremos algo bem semelhante aqui ao SMWF. E já o ETA 40 ele está aos poucos convergindo, porque o SMWF está mostrando, principalmente nessa região mais centro-sul do país. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.